Tudo bem. Chegamos então ao capítulo 4 do nosso estudo do livro de Romanos. Se você iniciou os estudos aqui com o Estudando a Bíblia, fico feliz em vê-lo aqui, em vê-lo estudando, vê-lo aprendendo. Que esse ensino te ajude de todas as formas, que você glorifique o nosso Deus, possamos andar juntos no reino de Deus. Eu darei continuidade às explicações de Paulo. E nesse capítulo 4 nós abordaremos mais a questão da justificação, da fé, a fé de Abraão. Então nós abordaremos mais esses temas e faço o convite para que você se inscreva no nosso canal, você ative então o sininho para que você receba as notificações dos nossos próximos vídeos. Vamos lá então. Romanos então aqui, capítulo 4, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então nós faremos a leitura do capítulo 1 ao 6, do capítulo 4, dos versos 1 ao 6, ok? Mais uma vez, essa é a tradução da Nova Almeida atualizada, de João Ferreira de Almeida, né? Então vamos seguir aqui. Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne, né? Paulo está falando aos romanos aqui, né? Que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Então Paulo vai abordar temas sobre a justificação, sobre aquele conceito de fé que vem lá de Abraão. Ele está buscando na Bíblia comprovações da sua teologia, da qual a justificação na fé, a salvação, ela não vem pelas obras, né? As obras veio posteriormente, mas ela não anulou, ela não retirou a forma que era de ser aceito a Deus, ok? Que foi justamente a fé. Então, por quê? Se Abraão foi justificado por obras, tendo que se orgulhar, porém não diante de Deus. Sim, Abraão poderia se orgulhar perante os homens, mas nunca perante a Deus. Ok? Bom, por quê? Porque certos livros judaicos trazem Abraão como justificado pelas suas obras, pelo que ele fez. Ok? Mishnah, Talmud, todos esses livros judaicos traz Abraão como um homem justo. Obviamente sim, ele é justo, mas o que nós estamos falando é sobre a justificação, sobre a salvação que Deus já nos dá, né? O ensino que essa justificação e salvação vem através da fé, só que agora através do seu filho, que foi prometido, ok? Pois o que diz a Escritura? Ela diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Essa situação que Paulo está falando aqui é sobre a promessa que Deus fez a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão de dar um descendente para ele. Mesmo Abraão sendo velho, sem condições de ter um filho, com a sua mulher também tinha praticamente a mesma idade, 110 anos, e Sara com 99 anos, então já eram velhos para terem filhos e só tinha o seu funcionário, né? Vamos falar dessa forma, funcionário, para que a gente possa compreender. Eliezer, que era então encarregado de todas as coisas. Então Deus fez uma promessa a Abraão de que ele teria uma descendência e que essa descendência iria possuir toda a terra prometida, ok? Que toda aquela terra seria da descendência então de Abraão. Então essa fé que Abraão teve, mesmo sendo velho, garantiu essa justificação, garantiu a aproximação de Deus, garantiu a amizade com Deus. Então se nós pegarmos o livro de Gênesis ali, capítulo 15, se nós pegarmos ali todo aquele contexto em que Abraão creu em Deus, que ele daria então um descendente, um filho, né? Porque Abraão já tinha então Ismael, só que foi com a egípcia, não era filho dele com Sara, só que quando os 3 anjos estão ali na tenda, às vezes falam, daqui no próximo ano Sara estará carregando o filho, e até mesmo ela riu, por isso que o nome de Isaac significa ele riu. Que Sara riu, ela simplesmente riu, como eu já sendo velha vou ter um filho, né? Então ela não creu. Vejam os paralelos, vejam a comparação de Sara, falando-se de fé, com Abraão. Abraão era velho, mesmo sendo velho e mais velho que Sara, ele creu que Deus era poderoso e suficientemente capaz de poder dar aquilo que ele prometeu a Abraão. Então Paulo está recapitulando esses acontecimentos e mostrar a essas pessoas, vejam como Deus trabalha, vejam como Deus usa a fé, né? A fé
que é a fé expressa em Jesus Cristo, que Deus opera então o seu poder sobre nós através da fé, ok? E aí agora Paulo vai falar um paralelo em relação à lei, ok? E ele faz essa analogia com o trabalhador. Seguimos então, ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como um favor, mas como uma dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Veja, Paulo está dizendo assim, se você trabalha pelas obras da lei, para você ser aceito por Deus, você vai trabalhar incansavelmente para buscar sempre as obras, para você buscar para que você possa se aproximar de Deus. E aí o salário que você espera, a recompensa que você espera por trabalhar em busca da obra, em busca de fazer a obra, ela não será considerado como um salário, como uma recompensa, mas como uma dívida. Você sempre ficará devendo porque você está buscando uma coisa que Deus te deu através da fé. Então, ao invés de você reverter a situação, eu tenho fé e executo as obras, aí ok. Só que a gente está fazendo um processo inverso. Eu estou fazendo a obra para que eu chame a atenção de Deus e assim ser aceito por Deus. Não é dessa forma. Então, por isso que Paulo está explicando, olha, para quem trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então você necessariamente não precisa buscar a obra para ser aceito por Deus, mas eu creio na obra de Jesus Cristo, na morte e sua ressurreição, que somos salvos para vivermos uma nova vida, da aliança que Jesus fez com todos nós pecadores. Então vejam essas analogias que Paulo faz, porque aquele que trabalha em prol da obra, o salário não é então considerado como favor, mas como uma dívida. Você sempre ficará em dívida, sempre em dívida, ok? E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado aquele a quem Deus atribui justiça independente das obras. Inclusive essa citação que Davi faz, né, é do Salmo 32. Salmo 32, um salmo muito bacana. Nós temos no nosso site aqui um estudo sobre esse salmo. Você pode entrar, pesquisar como Salmos e entrar no Salmo 32. Vamos seguir aqui. Davi disse: bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui pecado. Esta bem-aventurança vem apenas sobre os circuncisos, né, sobre os judeus, ou será que ela vem também sobre os não-judeus, os incircuncisos, né? Porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça. Gênesis 15. Essa aventurança, então, vem apenas sobre os circuncisos, né, sobre os judeus, ou será que ela vem também sobre os não-judeus, sobre os circuncisos? Aí Paulo continua, porque dizemos, a fé foi atribuída a Abraão para a justiça, ok? Aí Paulo está dizendo aqui, como, pois, lhe foi então atribuída lá, Gênesis 15. Como então foi atribuída então essa justiça? Aí Paulo faz a comparação, estando Abraão circuncidado ou sendo ainda incircunciso. Aí Paulo continua, não foi no regime da circuncisão, mas quando ele ainda não havia sido circuncidado. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo, veja, da justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos os que creem, embora não judeus, embora não circuncidados, embora não hebreus, embora não Israel, ok? Israelitas, né? A fim de que a justiça fosse atribuída também a eles, ok? A nós que não somos judeus, ok? Então, Paulo está explicando que essa justiça, que essa fé que é atribuída a quem crê no Filho de Deus, não foi somente para os judeus, foi somente para os não-judeus também, ok? Paulo dá continuidade então, né, que Abraão é também o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, né, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Vamos então fazer então uma breve compreensão então dos versos do 1 ao 12. Abraão foi justificado por Deus
através da sua fé. Está aqui os versículos, leia lá Gênesis 15, mas lê do verso 1. Né? Quando chegar no verso 6, você vai entender do que nós estamos falando. Certos livros judaicos do tempo de Paulo fazem de Abraão cumpridor da lei, e por isso foi então reconhecido como justo por Deus. Vejam, Paulo não é em nome de tal cumprimento fiel, né? Para Paulo, né? Então não é em nome de tal cumprimento fiel que ele foi reconhecido como justo, mas por ter acreditado na promessa divina, enquanto ainda era incircunciso, e portanto um sem lei, um ímpio. Okay? Então enquanto ainda Abraão era um ímpio, um incircunciso, sem lei, ele estava caminhando a andar com Deus, ele não era circuncidado, e a fé dele trouxe justificação, ou seja, Deus perdoou os teus pecados, e Deus se tornou o seu amigo, pela fé. É isso que Paulo está explicando para nós. Abraão pôde então se gloriar diante dos homens, mas não perante a Deus, pois diante das obras, quem faz o trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. Já quem mesmo sendo ímpio, não trabalha em prol da obra, mas crê naquele que te justifica, né? Justificar é tornar o ímpio justo, né? É a sua fé que é levada em conta de justiça, como aliás também Davi proclama em seus Salmos 32, sobre acerca do seu pecado com Batseba. Aquele pecado com Batseba fez o homem que tem um coração de Deus cometer um ato horrível, né? Traição e morte. Vejam, duas situações que levariam então Davi à morte. A separação total de Deus, e a morte física seria um sinal disso, dessa separação de Deus. Só que ele faz o que? Ele se entrega a Deus, ele confessa a Deus os seus pecados, ele busca a Deus, ele é recompensado, né? Ele recebeu então a justiça de Deus? Sim, recebeu. Ele perdeu aquele filho, ele ficou um tempão jejuando, um tempão orando, e no fim não deu nada, porque o que ele constituiu para ele foi em prol do pecado, ok? Só que ele busca a Deus. Então vejam que a graça de Deus, muitas vezes nós temos a falsa compreensão de que a graça de Deus ela está só no Novo Testamento. Não, gente. A graça de Deus está em toda a Bíblia, desde do Gênesis 1. Ok? Então a graça de Deus ela é acompanhada, ela está ali presente. Vejam que a graça de Deus fez com que Davi não perdesse a sua vida. Vejam que Davi, ele se recompôs, ele buscou o perdão de Deus, buscou se aproximar de Deus. E Deus então o perdoou. Mais uma vez, entre lá no nosso site, estudandabiblia.org, vai em pesquisar e busca Salmo 32. Tá? Bem-aventurados, aí vou citar aqui Davi, né? Bem-aventurados aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa nenhum pecado. Essa aventurança então proclamada por Davi e ensinada por Abraão são somente para os judeus? Não. Abraão não era circuncidado. A lei veio posterior a Abraão, e isso serviu de fato a mostrar como Deus opera e como Deus aceita seus filhos. Tá? Então, mediante a fé. Veja a promessa feita a Abraão lá em Gênesis 12:7 e depois Gênesis 15:5. Faça essa leitura para você compreender o que Paulo está explicando, porque Paulo está explicando pensando em Abraão. Ele está mostrando, pegando as escrituras e mostrando todo aquele desenrolar que aconteceu com Abraão. Por isso ele é considerado como o pai da fé. Então, pegue Gênesis 12:7, mas pega do verso 1, leia até Gênesis 15, ou leia Gênesis 15 do 1 ao 5. Tá? Então Deus daria a posteridade, né, a sua descendência de Abraão à terra prometida, como aconteceu, Deus cumpriu. Ok? Então, se somos filhos de Abraão mediante a fé, sabemos como Deus quer que sejamos dele, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, você quer ser aceito por Deus? Tenha fé em Jesus Cristo. Tá, mas eu não conheço Jesus Cristo, eu não tenho uma experiência com Ele, eu não tenho um relacionamento com Ele. Começa lendo a Bíblia. Começa lendo as Escrituras. Começa buscando a presença dEle. Se reúna com outros irmãos. Vá à igreja.
Busque uma igreja que tem o evangelho como... Obviamente que você não vai ter essa compreensão, mas hoje nós temos um exemplar da Bíblia nas livrarias. Começa lendo. Eu tenho certeza que ao passo que você lê, você vai compreender e vai entender quem é Jesus Cristo. Sempre antes de ler, faça uma oração. Senhor, peço a Ti a Tua ajuda para que eu compreenda, para que eu tenha entendimento daquilo que estou lendo. Transforma a minha vida. Eu tenho certeza que Deus vai operar em sua vida, assim como operou na minha. E tudo começou através da leitura da Bíblia. Então, veja então o sinal da aliança com Deus em Gênesis 17. Então, vamos lá. Gênesis 12, Gênesis 15, Gênesis 17. Leia aí. Vamos seguir então aos versos aqui do 13 ao 18, tá? Então, a promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão, né? Vamos lá. A promessa de que seria herdeiro do mundo não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Olha que Paulo está mais uma vez, ele está focando nessa questão, ele está batendo na tese para as pessoas compreenderem e entenderem que as obras, elas não é sinal de salvação, e muitos não leva para a salvação. Ela é o caminho. Ela é o caminho que mantém você no caminho de Deus. Só que o ímpio, o que não conhece as leis de Deus, o que não se aproxima de Deus, o que ele está vivendo no mundo, para ele é o certo. Para ele é o correto, até que ele conhece a Deus, até que ele conhece as leis, os ensinos, os estatutos de Deus. E aí sim, você pode fazer um comparativo entre a sua vida, entre aquilo que você faz e aquilo que você fazia. Ok? Então Abraão está falando, a promessa de que seria herdeiro do mundo, não veio a Abraão, a sua descendência, por meio da lei, e sim por meio da justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Concorda? Lembra do trabalhador que está buscando a obra para ser aceito por Deus? Então imagine, Deus teria que confiar na humanidade para que a humanidade fizesse as boas obras, para que assim então eles pudessem ser salvos. Vejam que a condição para ser salvo seriam as obras, só que é o oposto, é a fé que conduz você a Deus, tá? É a fé que te leva a Deus, e a promessa de Deus, ela não é condicional às suas obras, ao que você faz, mas é mediante a sua fé. É isso que Paulo está dizendo. Aí Paulo continua, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então a gente está falando sobre as obras, sobre a lei, sobre a fé, e aí as pessoas, mas então peraí, então a lei então não existe. Aí Paulo está explicando, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Onde não há lei, não há pecado. Como que eu vou me comparar e saber se eu estou pecando ou não? É necessário um estatuto, é necessário uma lei para dizer para mim que eu não estou no caminho certo, que eu não estou fazendo aquilo que é correto. Então, se não houvesse lei, ninguém pecaria. Todo mundo estaria beleza. Ok? É isso que Paulo está dizendo. E essa é a razão porque provém da fé. Para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida por toda a descendência. Não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é o pai de todos nós. Paulo está falando sobre as promessas, Paulo está falando sobre as alianças que Deus fez com os judeus, sobre a questão da lei, os 10 e os 613 mandamentos. Ok? Então Paulo está explicando, tá, que essa aproximação, essa graça de Deus, ela não está somente aqueles que são descendentes dos que viveram no deserto, não, é também daqueles que não são judeus, daqueles que também não conheceram essas maravilhas de Deus, que somos nós, ok? Como está escrito, aqui Paulo falando, como está escrito, né? Eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, em Deus, né? O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então Abraão, esperando contra a esperança, tá? Contra a esperança, Abraão creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será
a sua descendência. Essa foi uma promessa que Deus fez. E ela não estava condicionada às obras. Obviamente que eu tendo fé e eu faço o que é contrário às obras, obviamente que se eu tenho fé, eu vou andar no caminho com Deus. Posso sim ter deslizes, posso sim pecar, todos nós somos pecadores, mas eu posso perder isso de Deus? Posso, a partir do momento que eu não estou andando com Deus, a partir do momento que eu me viro contra Deus. É isso que está em questão aqui, ok? Inclusive, quando Abraão ele tem o filho Isaac, o Isaac é o filho da promessa. Por que o filho da promessa, né? Porque Abraão e Sara já eram velhos. Falando biologicamente, falando dos nossos dias atuais, seria impossível um senhor velho, imagine seu avô, sua avó, tendo um filho agora. Então seria impossível isso acontecer. Por isso que ele é chamado filho da promessa, porque foi além de uma promessa por Deus, dita por Deus, Deus fez acontecer em pessoas que já eram desacreditadas, para terem e constituírem uma família, ok? Vamos então ao entendimento dos versos 13 ao 18. De fato, não foi mediante a lei que se fez a promessa a Abraão ou a sua descendência de ser o herdeiro do mundo, mas por meio da justiça da fé. Porque se os herdeiros fossem os da lei, a fé ficaria esvaziada e a promessa sem efeito, né? Paulo diz isso, pois quem busca a justiça das obras para a salvação sempre ficará em débito, pois não será pela fé que te aproximará a Deus, mas o fato de cumprir a lei e depender dela para ser aceito por Deus. Uma vez que dependemos das obras da lei para se aproximar de Deus, sempre estaremos buscando a justiça por meio de nós mesmos. Aí vem aquela questão da autossuficiência, lembra? Como que Deus vai operar em você, sendo que você não se reconhece que precisa de ajuda, né? Vejam isso, né? Então, se dependemos das obras da lei para se aproximar de Deus, sempre estaremos buscando a justiça por meio de nós mesmos. Então, isso nos afastaríamos de Deus pelo fato de sermos autossuficientes, a ponto de não dependermos mais de Deus, e sim da nossa capacidade. A promessa de Deus seria esquecida e então esvaziada. Vejam o que está em questão aqui, é muito importante isso. Muito importante a gente poder associar esses ensinos com tudo que a gente já aprendeu. Vamos lá, o entendimento mais uma vez. Se a fé, né, ela permite que Deus exercer sobre nós o seu poder. Então, se eu tenho fé, eu permito que Deus exerça sobre mim o poder que Ele tem. Sem fé, eu bloqueio essa entrada de Deus na minha vida. É assim que funciona. Obviamente, a lei que é inscrita no nosso coração faz de nós obedientes a Deus. Depois da fé, vêm as obras para assim glorificar a Deus. O que a lei produz é a ira, ao passo que onde não há lei, não há transgressão, não há pecado. A ira que é produzida mediante a lei se dá pelo fato de sermos culpados por transgredi-la. Aí que vem a ira, tá? Se não há lei, não há pecados, pois a lei serve de referência e termômetro para a humanidade. Se não houvesse lei, não pecaríamos e poderíamos fazer o que bem quiséssemos, não é verdade? Bem, está tudo certo, não tem pecado, está tudo muito bem, vamos viver do jeito que a gente quer. Se mesmo com a lei já vemos o mundo como está, imagine sem a lei. Paulo dá continuidade em sua explicação e diz que a herança vem pela fé para que seja gratuita e para que a promessa fique garantida a toda a descendência. Não só a descendência segundo a lei, judeus, mas também a descendência segundo a fé de Abraão. Nós, que não somos judeus, mas temos fé em Deus, e essa fé nos aproxima de Deus, somos aceitos por Deus. Então, mas também a nós, essa promessa também é dedicada a nós, que não temos parentesco, não temos aproximação com os nossos irmãos judeus por sangue, ok? Mas temos fé em Deus, isso nos faz um único povo. Não há gentil, não há grego, não há judeu e não há bárbaro. Vejam, todos estamos unidos ao único Deus, ok? Que aí Paulo fala, né, que é segundo o pai de todos nós, né, que Abraão é o nosso pai segundo a fé. Deus é quem faz as coisas acontecerem, inclusive os mortos a viverem, assim como fez com Cristo.
Vamos então ler agora dos versos 19 a 25. E sem enfraquecer na fé, e sem enfraquecer na fé, levou em conta não levou em conta, o seu próprio corpo já morto. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu corpo já morto. Abraão, ele não enfraqueceu na fé e levou em conta que seu corpo já estava morto para produzir, a sua semente produzisse um filho, Então, vejam que Paulo está dizendo, tendo Abraão quase 100 anos, a esterilidade do ventre de Sara. Então, Abraão, mesmo diante dessas coisas, não enfraqueceu na fé. Ele não disse, nada a ver, eu estou velho, como que eu vou ter um filho e tal? Beleza, eu creio em Deus, sei que ele falou comigo e tudo, mas tudo bem, acho que ele não vai me dar um filho. Não, ele não pensou assim como a maioria pensa. Ele teve fé e creu. E quando Isaac veio, então, à vida, Deus pediu para que ele então sacrificasse seu filho. Isaac foi então levado lá no Monte Moriá, aonde Abraão levou para ser então ali Deus falou ser morto. Só que um anjo impediu que Abraão consumisse aquilo. E mais uma vez foi uma prova de fé, porque Abraão creu que Deus poderia ressuscitar o seu filho, o seu único filho, já depois da sua velhice. Compreende isso? Então Abraão não duvidou, por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Vejam que essa fé fortaleceu ele. Se ele antes então pensasse como os homens e dissesse que não era possível, a fé fortaleceu ele, deu força, deu ânimo. Isso que a fé produz em nós, ela produz ânimo, ela faz nós enxergarmos coisas que nós, em estado normal, ou pessoas normais, não enxergam. A fé faz nós vermos coisas que estão lá na frente, porque nós cremos num Deus tão poderoso que é fazer o morto reviver. Então vejam o que a fé é capaz de fazer, mas ela só opera quando você está em conformidade com Deus. Ok? Então, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então Abraão estava convicto, a fé dele moveu e fez dele então crer que era possível aquilo. Assim, também lhe foi atribuído para a justiça. Paulo está falando aqui. Ele se tornou justo através dessa fé. E as palavras lhe foi atribuído foram escritas não somente por causa dele, mas também por nossa causa, visto que a nós igualmente nos será atribuído, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor, o próprio Deus, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Paulo sempre coloca em xeque a morte e a ressurreição de Jesus. Paulo, ele nunca deixa essas coisas soltas, sempre unidas. Morte e ressurreição. Ressurreição para a nossa justificação. Vamos então ao entendimento dos versos 19 ao 25. E foi Abraão já velho e considerado seu corpo já morto, para dar sua semente a Sara, que Deus lhe cumpre a sua promessa. Abraão não se deixou se abalar pela desconfiança, mas se fortaleceu na fé que traz esperança, dando glória a Deus, convencido de que Deus poderia cumprir o que prometeu. A não ser por Sara, que riu, quando os anjos apareceram e disseram que no ano seguinte Sara estaria segurando um bebê no colo. Leia Gênesis 18, leia do capítulo 1 e vá até o 18. O 9 ao 18 é somente onde está essa passagem. Paulo então continua a sua explicação dizendo que Cristo é quem justifica o pecador. Vejam a fé de Abraão, que Paulo gastou palavras, gastou linhas de texto ali para poder explicar. Paulo continua se dizendo que Cristo agora é quem justifica o pecador. Cristo foi entregue pelas nossas faltas e ressuscitado para a nossa justificação. Fazemos justos, amigos de Deus. A justiça é a primeira participação na vida do Cristo ressuscitado. Paulo nunca separa a morte de Jesus da sua ressurreição. E na Bíblia hebraica, no Taná, no Antigo Testamento, Deus justificava as pessoas julgando. Leia lá o Salmo 9.
Já na Nova Aliança, né, no Novo Testamento, Jesus Cristo será o juiz no último dia, né? Cristo confere o dom então da justiça só em consideração da fé e não das obras da lei. Então o Cristo é que vai nos julgar e Cristo é que vai ver no nosso mais profundo, no fundo do nosso coração, se aquilo que nos aproximou dele foi através da fé ou se foi através das obras. Ok? A fé não é mera aceitação intelectual, mais uma vez, de que Deus existe, que faz as coisas acontecerem. A fé é muito maior que isso. Ela produz frutos, ela te encoraja a seguir a Deus e os seus ensinos e viver para glorificá-lo. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo me convém. Bom, esta foi então o nosso estudo do capítulo 5 do livro de Romanos. Eu espero ter contribuído com a vida de vocês, com o nosso estudo, com o nosso aprendizado positivamente. Eu espero que essas palavras aqui possam edificar e ajudar o seu crescimento espiritual. Peço a Deus também para que nos dê esse crescimento espiritual, para que todas as áreas da nossa vida possam aproveitar desse crescimento, ok? Que seja orgânico isso. Bom, ficamos por aqui. Teremos então depois o nosso capítulo 5, que Deus abençoe, dê força e dê vida para cada um de nós. Em nome de Jesus, obrigado, meu Senhor. Amém. Fique com Deus.